Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 26 de setembro. Finalmente aí chegou o grande dia, né? Confronto de ida da semifinal da Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Vou trazer aí todas as informações para vocês e vamos para cima, tá? Peço que já me acompanhem pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Mais tarde o John vai para a Neoquímica Arena, tá? Então estarei presente lá apoiando o Corinthians, assim como foi durante a Libertadores e durante toda essa Sul-Americana, Copa do Brasil também, tá? Durante esse ano todo aí do Coringão, estarei presente lá, representando a torcida do Corinthians, vocês seguidores aqui que não estarão lá, mas estarão assistindo ao jogo, tá? E apoiando e torcendo pelo nosso clube. Então vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem o Luxemburgo comandou o último trabalho, tá, da equipe aí em preparação a essa partida, tá? Houve um treinamento tático com os atletas. Aparentemente todos participaram, tá? Não tivemos nenhum desfalque. O único que estava fora era o Rony, né? Que estava machucado, mas apareceu nas imagens. Então, o que tudo indica aí, também participou das atividades. E no fim tivemos um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas, tá? Como já é de conhecimento da torcida, antes de jogos decisivos o Corinthians não divulga a lista de relacionados, tá? Mas vamos para as principais informações da partida de hoje. Corinthians entra em campo às 9h30 da noite na Neoquímica Arena para enfrentar aí o Fortaleza, tá? Pela confronto de ida da semifinal da Sul-Americana. A partida vai ser transmitida pelo SBT, pelo ESPN e também pelo Star Plus, tá? Então diversas transmissões aí para quem quiser acompanhar essa partida, tá? A arbitragem vai ser do Esteban Stojic, tá? Do Uruguai. Tem aí também os auxiliares, o VAR, todo mundo do Uruguai, tá? A equipe dele aí. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Pedro e Yuri Alberto, tá? É a provável escalação do Corinthians para a partida de hoje. E aí, cara, confesso para vocês que eu tô me sentindo bem, tá? Por incrível que pareça, a gente fala bastante aí sobre o momento conturbado, sobre a gestão vigente hoje no Corinthians. Só que chega na hora da decisão, o jogo hoje, inclusive, na Neoquímica Arena, dá uma confiança pro torcedor, obviamente, não é aquilo, não é uma soberba e tudo mais, não. É a questão de confiança, de vontade, de jogo decisivo. Sabe o clima de jogo decisivo? É o que eu tô sentindo hoje, tá? E a torcida do Corinthians prepara uma festa enorme, tá? Teremos mosaicos na Neoquímica Arena, vão distribuir faixas, tá? Para o pessoal levantar lá antes do início do jogo. Então, assim, a torcida tá preparando uma festa enorme, uma apresentação gigante, tá? E o que a gente espera? O retorno dentro de campo. Vontade, garra, determinação, organização, inteligência e, consequentemente, uma vitória, tá? É o que a torcida está lutando, está apoiando e é o que a gente espera na partida de hoje, tá? Só um adendozinho: se eu conseguir trazer algumas faixas, vou fazer igual eu fiz da outra vez, tá? Eu acho que foi da Copa do Brasil, né? Que eu trouxe as faixas aí, fiz um sorteio, mandei para mais de 5 seguidores aqui do canal, tá? O pessoal recebeu tudo, já mandei copo também, tá? Então, assim, se eu conseguir mais de uma faixa, eu trago aqui para vocês e faço o sorteio também, tá? Como eu falo, é uma pequena forma de retribuição e tomara, tá? Tomara que eu consiga aí algumas faixas pra gente sortear aqui no canal. Acho que vai ser muito bacana, tá? E aí a pergunta que eu já faço pra vocês é a seguinte: qual é o palpite de vocês pro jogo de logo mais entre Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena, tá? Tendo em vista que, diante da situação do Corinthians hoje na temporada, é o principal jogo.
tá? Hoje é o principal jogo do Corinthians na temporada. É Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Para fazer o resultado, tá? Conseguir sair na frente nessa semifinal para buscar a classificação e disputar uma final de Sul-Americana. Certo, rapaziada? Comentem aí qual o palpite de vocês e qual a expectativa para a partida de hoje. Bom, família, tivemos aí uma situação que me chamou a atenção, tá? Nessa segunda-feira aí no Corinthians, tá? Que foi o seguinte: o chefe do governo do Vietnã, tá? O primeiro-ministro Pham Minh Chinh, visitou o Parque São Jorge. E aí, foi essa a primeira informação que a gente recebeu. Ó, o primeiro-ministro do Vietnã está aqui no Parque São Jorge, tá? O nosso vice-presidente, que hoje é o Luiz Wagner Alcântara, um cara que praticamente não aparece pra mídia, né? O nosso vice-presidente até então era... Não, na verdade era o Roberto de Andrade, né? Que era essa figura mais forte ali junto com o Alessandro e com o Duílio. Saiu, o vice-presidente é o Luiz Wagner Alcântara, não aparece pra mídia, praticamente a gente não ouve falar no nome dele. Esteve junto aí com o primeiro-ministro do Vietnã, tá? Juntamente com o Antônio Goulart, que é o diretor aí de Relações Institucionais do Corinthians. E basicamente, não teve motivo para o primeiro-ministro do Vietnã visitar aí o Corinthians, tá? Ele fez um pedido, disse que gostaria de visitar e tal. O pessoal do Corinthians gostou da ideia, levou ele lá pro Parque São Jorge, tá? Não foi nem no CT, não teve contato com jogadores, não atrapalhou nada, não teve nada disso. Mas é a preparação para a Sul-Americana. Não, ele foi no Parque São Jorge, na sede do clube social do Corinthians, onde fica a parte administrativa. Foi lá, tirou foto aí com a taça do Mundial, ganhou as luvas do Cássio, né, do jogo de sexta-feira contra o Botafogo, e foi isso, tá? E simplesmente foi isso. E aí, o pessoal do Corinthians disse que só recepcionaram, tá, o primeiro-ministro, e que não há nenhuma negociação, nem de parceria, de nada entre o governo do Vietnã e a diretoria do Corinthians, tá? E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Alguém explica essa visita do primeiro-ministro do Vietnã ao Corinthians? Alguém explica, por favor. Bom, rapaziada, agora vamos falar um pouco sobre a campanha dos presidentes aí, dos candidatos, né, à presidência do Corinthians. Primeiramente, vou trazer algumas falas do Augusto Melo, tá? Ele falou um pouco sobre a questão de preços absurdos da camisa oficial do Corinthians, tá? Tivemos aí o lançamento da camisa modelo 3, né? A terceira camisa amarela e tal. Ele falou que foi comprar e o preço absurdo. Pô, mas isso daí, ó, que a gente já reclama, que a gente bate nessa tecla, que a gente fala isso. E aí, o Augusto Melo colocou como uma das prioridades também da gestão dele negociar com o fornecedor esportivo essa diminuição do valor da camisa. Você vai pegar uma camisa modelo jogador, é 500, 600, 700 reais, tá? E não tem choro, não tem conversa, não tem nada. É esse o preço e acabou, tá? Então, um ponto que o Augusto Melo trouxe foi isso, além da questão do preço de ingressos e do estacionamento da Neoquímica Arena, por exemplo. Ele falou, pô, você vai assistir um jogo na arena, se você vai deixar o seu carro no estacionamento lá, é 130 reais o estacionamento, 110 reais, varia nisso. E realmente é esse preço. Ele falou, pô, é um absurdo. É um absurdo. Sim, é um absurdo. O preço do ingresso, o preço da camisa, o preço do estacionamento, quase tudo que o Corinthians põe preço é caro, tá? Não é acessível pro povo, pra própria torcida, tá? Isso já é uma reclamação que a gente tem, pô, há muito tempo, tá? Há muito tempo mesmo. E aí, perguntaram pro Augusto Melo também sobre a permanência ou não do Luxemburgo para 2024, tá? O Augusto Melo não quis entrar em polêmicas, certo? Não quis falar, mantenho, não, já vou demitir e tal. Ele falou que o Luxemburgo não é a prioridade para ele, tá? Que não era prioridade na opinião dele, nem quando contrataram o Luxemburgo, tá? E aí ele citou algumas questões de planejamento,
falou que, por exemplo, que o Luxemburgo vem buscando algumas soluções para a equipe, mas que o time vem perdendo peças importantes do elenco. Isso é uma falta de gestão, falta de planejamento, tá? E que isso prejudica o andamento do trabalho. Seja ele bom ou ruim, prejudica o andamento. Isso é um ponto. Tá? Isso é um ponto também que eu falei bastante no vídeo ontem, né? O pessoal comentou bastante aí também. Pô, o presidente que pega e vende o camisa 10, vende o zagueiro titular, vende o ponta direita, vai vendendo. Não contrata as peças que a gente precisa. Uma hora vai fazer a diferença. E obviamente que é negativo. Na hora que você mais precisa, o seu elenco não responde, tá? Então, eu comentei também, por mais que a gente discorde totalmente do Luxemburgo, o problema é é quem não montou um bom elenco, quem vende as peças do nosso time hoje, quem contratou o Luxemburgo e quem mantém o Luxemburgo. Essa pessoa é a principal responsável pela situação hoje do Corinthians, tá? E aí entraram também na questão da renovação de contrato dos jogadores mais velhos, certo? O André Negão colocou aí nas propostas dele que a questão de renovação de contrato dos jogadores não se resume ao presidente, tá? Ele falou que essa conversa tem que ser entre o presidente e o treinador da equipe, entender o que ele precisa, pô, esse jogador é essencial, esse daqui, se não der, a gente busca outro nome, se tiver uma outra característica e tudo mais, beleza? Tá? Essa é a opinião, é a forma com que o André Negão pretende trabalhar no ano que vem, uma conversa com o treinador. Já o Augusto Melo diz que só renovaria com um dos jogadores que está em fim de contrato com o Corinthians. Passei a lista para vocês aí essa semana, né? Com todos os nomes e tudo mais, tá? E aí o Augusto Melo disse que só renovaria com o Renato Augusto. E mesmo assim, seria um contrato de produtividade, tendo em vista que o Renato não mantém o nível e o grande volume de jogos, tá? Ele não é um cara que você pode jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ele joga na quarta, no domingo ele joga meio tempo. Na outra quarta ele tem que ser poupado para jogar no domingo, tá? É uma sequência assim do Renato Augusto, certo? E aí o Augusto Melo bateu nesse ponto sobre a reformulação do elenco e tudo mais. E para fechar esse assunto, tá? Também sobre os candidatos e principalmente sobre renovação ou não, o Samir Carvalho trouxe que a diretoria do Corinthians já está conversando com o Renato e chegou a um acordo para a renovação de contrato do atleta por mais uma temporada e ele reduziria o salário dele. Qual que é a questão? Não informaram o quanto ele reduziria, tá? Que o Renato hoje tem um salário de R$800 mil, certo? E aí ele vinha ganhando luvas e tudo mais. E para quanto cairia esse salário, tá? Qual que seria essa porcentagem? Por outro lado, temos aí a conversa do Augusto Melo que faria um contrato de produtividade. Tá jogando, tá ganhando tanto, tá jogando menos, tá ganhando menos. Tá? São duas possibilidades, só que para a gente comparar, teria que ter a informação do novo salário do Renato. Tá? A diretoria, obviamente, não confirmou essa renovação, estão em conversas aí e tudo mais, mas a gente segue acompanhando. Na minha opinião, a questão de renovação de contrato, prioridade deveria ser jogadores que podem sair para outros clubes e que seriam interessantes que ficassem no Corinthians. O principal exemplo nesse momento para mim é o Bruno Mendes. Para mim, renovar com o Bruno Mendes é mais prioridade do que renovar com o Renato, do que renovar com o Fábio Santos, com o Gil e outros jogadores que a gente já debateu, tá? Isso ainda considerando que o Corinthians renovaria com esses atletas. E aí teria que passar por uma avaliação, vai renovar com o Fábio Santos mais uma temporada? O Gil, fulano, ciclano, Cantígio, outros jogadores aí que temos no elenco. Tá? Então a gente segue acompanhando aí, temos essas possibilidades. No discurso, pelo menos, creio que o do Augusto Melo está mais alinhado com o desejo da torcida. Mas é aquilo, é discurso. Tá? É discurso. O Duílio disse que ia arrumar o lado financeiro do Corinthians, que o foco não era título. Ele nem focou em título, nem focou na parte financeira. Tá? Então, assim,
é o discurso, é a campanha que os candidatos estão apresentando e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando de mercado da bola, tá? O Corinthians fechou a contratação aí do atacante Miguel Moscardo, irmão do nosso volante Gabriel Moscardo, tá? Ele tem 13 anos, vai entrar aí, obviamente, para a equipe sub-13 da nossa equipe, do nosso time, né? Nossa categoria de base, que conta aí hoje, por exemplo, com o Henrique Lemos, que é o filho do Fagner, tá? Ele já publicou aí a foto da assinatura, pedi para o editor colocar na tela, tá? O próprio Gabriel Moscardo comentou, né? Falando que agora ele era do Corinthians. Parabéns, irmão, agora é timão, orgulhoso de você, tá? O Miguel estava jogando o Paulista Sub-13, tá? Pela equipe do Flamengo de Guarulhos. E marcou 5 gols no torneio, tá? Foi destaque aí da equipe, o Corinthians entrou em contato com ele, fechou, tá, a contratação do Miguel Moscardo, que vai fazer parte aí agora da nossa categoria de base. Parabéns ao atleta, né, a família aí esportiva, né, futebolisticamente falando, que fazem parte aí agora do time do Corinthians. O Moscardo, que a gente já conhece do time principal, e agora o Miguel Moscardo das categorias de base, tá? Então boa sorte para ele aí, se tiver qualidade, continue no Corinthians e nos ajude no futuro, rapaziada. Enquanto isso, o irmão dele, né, o Gabriel Moscardo, vive no Corinthians, está jogando no Corinthians, é titular no Corinthians, só que os clubes europeus seguem de olho no atleta, tá? Ele deve fazer aí 18 anos, deve não, né? Vai fazer 18 anos no fim desse mês, tá? E aí já poderia ir para a Europa, que era o desejo do Chelsea. Pagar o preço ali no meio do ano, tá? Para que ele fosse para a Europa no fim do ano. O Barcelona entrou na jogada também e a situação é a seguinte. O Barça viu que o Corinthians recusou a proposta do Chelsea e falou: não vou apresentar a proposta agora, tá? Vou aguardar chegar no fim do ano, que a gente segue observando o atleta, tá? Evolução, se ele vai oscilar. Tinha a questão também da lesão, tá? Que no caso foi a cirurgia que ele fez de apendicite, né? E aí ele retornou, oscilou um pouco, retomou aí o bom futebol, tá? E o Barcelona segue observando o Gabriel Moscardo, tá? Então, ao que tudo indica, o clube catalão deve fazer uma proposta aí pelo atleta entre dezembro e janeiro, tá? Que é a janela ali do futebol europeu, né? De meio de temporada deles, mas que é final de temporada aqui no futebol brasileiro. O Barcelona viu que o Corinthians queria muito dinheiro naquele momento e falou: ó, vamos esperar, dar mais 6 meses aí pro atleta, a gente segue observando. Se ele, continua evoluindo, tá jogando bem, é titular, tá correspondendo, aí a gente vai e faz a proposta, tá? Então, é um jogador que o Corinthians deve receber fortes sondagens, negociações, contatos e tudo mais pelo atleta no fim do ano. E eu quero saber se vocês venderiam o Gabriel Moscardo no fim do ano. Eu desejo, como corintiano, que o Gabriel Moscardo continue para 2024, tá? Ele subiu recentemente, ele tem nem 6 meses no time principal do Corinthians. Então, a nossa ideia como torcedor é que o jogador continue. Mas se chega uma proposta surreal, é diferente. E ainda mais antes de começar a temporada, que dá tempo de você ir lá, receber o dinheiro, ir no mercado, buscar uma peça, tá? Contratar. Aí seria uma outra situação. E o que a gente espera com uma gestão profissional, né, com um presidente de verdade, que goste do clube, que queira o bem do clube, e aí poderia ajudar o Corinthians, tá? Mas são situações pro futuro e a gente segue acompanhando, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando que o John estará lá na Neoquímica Arena, tá? Então me acompanhe principalmente pelo Instagram, vou postando bastante conteúdo aí pra vocês, a gente vai interagindo aí durante o dia. E é isso, família. Tamo junto. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!